boa tarde. Seja bem-vinda à nossa segunda conversa, nossa conversa com as Nutris. Hoje nós vamos falar sobre o tema custa caro emagrecer? E você que for entrando, se tiver alguma dúvida, já conversa com a gente que nós responder. Vamos conversar, por isso é um bate-papo. Já entra aqui, conversa com a gente que nós vamos falar hoje sobre custa caro emagrecer? Não é isso, Mona? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Vamos falar sobre emagrecimento e finanças. Custos e custos hoje. Esse é o nosso bate-papo. Um bate-papo rapidinho. Você que está entrando agora, se tiver sua dúvida, já pergunta para a gente. Tem alguma dúvida sobre custo e emagrecimento? A gente vai conversando também. Qualquer dúvida, só falar com a gente que a gente já responde. Por isso, uma conversa com as Super Nutris, as Nutris do Método Super. Exatamente. Bora lá, gente. Qualquer dúvida é só deixar aqui. Tem um ponto de interrogação. Peguem esse aviãozinho, convidem os amigos, os inimigos e todo mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Jennifer, a todos. Ziele, Cíntia, Sandra e quem mais está aqui conosco, que eu perdi os nomes. Mas deixa eu ver. Bora lá? Bora lá. Então, assim, se você achar que esse assunto ele também deve ser compartilhado com o seu amigo, com a família, com o inimigo, como a gente fala, né, Mona? É só apertar aí o aviãozinho e compartilhar. Então, vamos começar a nossa conversa. Custa caro emagrecer? Primeiramente, a gente tem que pensar o que é importante, o que precisa para emagrecer. Quais alimentos... A gente vai responder essa pergunta no final, mas eu quero que vocês comentem aqui. Vocês acham que custa caro emagrecer ou não? Coloquem aqui para a gente vendo qual que é a mentalidade de vocês. Então, a nossa primeira pergunta é, custa caro emagrecer? Já coloca aí pra gente. E quais alimentos estão relacionados a emagrecimento? O que você tem a dizer sobre isso, Mona? A questão do emagrecimento, muita gente fala, para eu emagrecer eu preciso eliminar alimentos. Eu preciso parar de comer. Eu preciso fechar a boca. E daí entra naquela coisa. Será realmente que você precisa parar de comer? Precisa comer menos? Os nossos mentorados, as nossas conquistadoras acabaram de aprender que elas precisam comer mais, comer melhor para conseguir emagrecer. Então não é tirando alimentos que a gente vai emagrecer, muito pelo contrário, tirando alimento a única coisa que a gente ganha é compulsão, não é, Gê? Isso, a gente tem sim os alimentos prioritários, mas retirar não é exatamente a questão. E aí, se a gente pensar quais alimentos são caros e quais alimentos são baratos? Qual é a relação dos alimentos naturais, os superprocessados, ultraprocessados? Qual o valor desses alimentos? Aqueles que a gente está acostumado e tem aquele desejo de comer. Qual o valor desse alimento? Entendam, gente. A gente costuma ir no mercado e se pautar pelo que está no mercado, preço de mercado. E daí no mercado, os produtos processados, ultraprocessados, são mais em conta. Porque eles vêm de uma fábrica, a fábrica é grande, quanto mais produz, mais barato fica. Só que o alimento que a gente vai nutrir o organismo e fazer tudo funcionar da maneira adequada, deve ser encontrado aonde? Na feira, no açougue, no, sei lá, o que mais? Como é que chama os lugares aí da vida? Mas são nesses lugares, que é uma salada, uma verdura, legumes. Se você vai comprar esse tipo de alimento no mercado, você vai pagar mais caro, muitas vezes, do que se for na feira. A minha mãe, quando eu era pequena, sempre falava, vamos na xepa. A feira na xepa, porque fica tudo mais barato. Então, se você não tem o hábito de ir à feira, como eu não tinha, desenvolva esse hábito. É bem divertido ir na feira. É uma experiência única e vale muito a pena.
E no açougue, então, é outra coisa muito bacana. A gente optar no açougue pelas carnes que estão no momento. Tem épocas, igual tem fruta, tem a temporada, as carnes também. Tem temporada que uma carne está mais em conta, a outra é mais cara. E aproveitar o máximo das carnes. A gente pode tirar um item ali, fazer um caldo e usar o caldo para temperar um arroz, para temperar uma sopa. E tem N formas de você aproveitar 100% dos alimentos. E quando as pessoas falam, mas ele se alimenta mais caro do que eu comer o processado. Não. Quando você come o processado, você inflama o seu corpo, o cérebro, os seus nervos. E daí, sabe onde é que você vai gastar o dinheiro? Aquele dinheiro que você economizou lá nas compras? Na farmácia. Quantas vezes você vai no médico e o médico fala, tá aqui o remédio, vai lá na farmácia. E às vezes você deixa 100, 300... Já tive pacientes que deixavam mais de R$ 1.000 na farmácia em remédio. E aí? Será que realmente saiu mais barato comprar aquele alimento ultra, mega, master processado no mercado? Não é, Gê? É mais fácil prevenir do que remediar, né? O primeiro ponto é isso, que depois a gente vai chegar à conclusão se custa caro ou não. O primeiro ponto é isso. É você se alimentar de alimentos ultraprocessados, multiprocessados e inflamar seu corpo. E assim você vai ter menos saúde, você acaba ficando em um ciclo vicioso, menos saúde ainda vai gastar com medicação. Um dos pontos é esse. Colocaram assim já pra gente, não custa caro. E aí então vamos ver se você está certo, até o final a gente vai dar a nossa opinião. Prefiro virtualizar, aqui entrou e disse assim, olha, prefiro produtos in natura, a conta não fecha no final. Exatamente, então, dependendo do que você economiza aqui, você tem que gastar lá na frente. E aqui, prefiro produtos in natura, porque quando a gente entra no mercado, tem sim um monte de industrializados que são vendidos em grande quantidade, que tem um custo menor. Mas tem aqueles ainda da modinha, que eles também não têm os valores menores. Então, quando você pensar em alimentação saudável, mesmo em um supermercado, uma rede maior, ou mesmo no do bairro, porque aqui, o meu supermercado aqui do bairro, ele é pequeno, mas ele tem de tudo estruturadinho. Então, onde estão os alimentos saudáveis? Você sabe as prateleiras, que tem um monte empilhado? Foge delas. Vai lá para a seção perto ali dos frios, do açougue, a parte da quitanda, da feirinha, não sei, dependendo do lugar tem o nome, são ali que estão os produtos saudáveis. Dependendo da região que você estiver, passa vendedores na rua. Aqui, pelo menos onde eu moro, tem vendedores, tem as feiras. Toda live, toda nossa conversa tem uma surpresa para a Mona. É que Monique Knaip está em São Paulo e eu estou em Maringá, no Paraná. Ou a cidade número 1. Eu estou em um lugar urbanizado e ela está no meio do mato. Não é assim. A cidade é linda, maravilhosa, tem de tudo, mas tem muitas fazendas, sítios ao redor. Então a gente, no caminho, por exemplo, eu vou para a casa da minha mãe e eu encontro caminhões com verduras, com frutas, com legumes no meio do caminho. E bem isso, dependendo o produto da época, por exemplo, fim de ano, eu gosto muito de lixia, então a gente passa assim aqueles caminhões, coisa mais linda. Período de morango, tem morango no meio da rua aqui para vender. Não, aqui a única coisa que passa é um carinha de bike vendendo pão. Aquele pão francês, o sonho, o recheado, é só isso que passa vendendo. Esse a gente, não é que a gente não pode comer nunca mais. Mas esse a gente pode deixar para as exceções, a gente se adapta, né? Então, primeiro isso. A gente disse que tem o custo. Outra coisa, quando a gente come melhor, quando a gente dá prioridade para alimentos de verdade, então, são as carnes, são os ovos, são as verduras, as frutas, os legumes. O que acontece? A gente costuma dizer assim, mágicas acontecem na vida da gente. Por quê? A partir do momento que você se alimenta melhor, você come melhor. Comer melhor não significa comer mais e mais e mais. Qual a mágica que acontece? Quanto melhor você come,
menos você Menos come. você come. Então você vai Exatamente. para aquele industrializado, você comeu um, dali a pouco você quer outro, e aí mistura, porque às vezes, naquela ansiedade, você acabou de comer um doce, você fala, nossa, ficou doce demais, agora eu quero um salgado. Acabou de comer o salgado, precisa de um doce, e não fica assim? E É um aí? ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso, quando você se alimenta de alimentos de verdade, ele não existe. Por quê? Porque você tem mais saciedade. Então, assim, primeiro você desinflamar seu corpo e evitar medicamentos, já que você está mais saudável. Segundo, você vai comer melhor, você evita refeições, por exemplo. Sabe aquelas comer de 3 em 3 horas, 6, 7 refeições por dia? O que você tem a dizer sobre isso, Mona? Comer de 3 em 3 horas. Eu gostaria muito que tivesse um relógio dentro da gente que falasse assim: deu 3 horas, bé! Mas não é o que acontece, gente. O nosso organismo ele é perfeito. Quando dá aquela fome, se você não sabe diferenciar a fome de vontade de comer, assiste a live de ontem, ficou salva. Mas fome é uma coisa e vontade de comer é outra. O seu corpo, ele é perfeito, ele é inteligente. Mais inteligente, às vezes, do que a gente imagina. E daí, ele vai lá e vai falar pra você, ô, fulaninho, ó, eu quero comer. Pronto, você tá com fome, você come. Você não tá com fome, por que cargas d'água você vai comer? E mais importante ainda, quando você não está com fome, você não quer comer uma salada, você não quer comer uma coisa saudável, você não quer comer uma proteína, você quer pegar aquele carboidrato ultra mega master processado junto com aquele chocolate, aquele açúcar, aquela gordura, tudo, é só isso que você quer comer. Carboidrato, açúcar e gordura. Você não quer a proteína, vitaminas, minerais, nem fibra. Então, será que realmente o seu corpo precisa disso nesse momento? Não. Então, crie o hábito de entender o seu corpo, porque você vai ver que lá na frente o resultado vai vir. Não é, Gê? Isso. Então, se a gente parar para pensar aqui, custa caro emagrecer? A resposta é Não! não, não. Você faz trocas inteligentes, inteligentes para o seu corpo e para o seu bolso. Sabe aquela refeição que você precisa muito, aquela que você está com desejo? Ela vai ficar para de vez em quando. Quanto custa você comer cachorro-quente, McDonald's, pizza, que fica tudo em um ciclo vicioso. Você come agora e aí dali a pouco você precisa de milkshake. Eu já comentei aqui que eu era daquelas que eu saía de um casamento, uma festa, e ainda passava a tomar um super milkshake. Hoje a gente vai, e tomava tudo, e a gente já vai mudando naturalmente com a idade, eu falo isso, né? A gente já vai mudando naturalmente. E quando você sai desse ciclo vicioso, vai reduzindo a quantidade naturalmente. Quando você faz as melhores escolhas, reduz a quantidade. Comer melhor significa comer menos, na maioria das vezes. Exatamente. E fora isso, quando você investe em um produto que tem mais, em um alimento que tem mais vitamina, mineral, alimento in natura, você não está gastando ali. Você está economizando. Por quê? Porque você deixou de gastar no médico, no hospital, na farmácia. Então ali é onde você investe na sua saúde, para você depois não ter que investir no tratamento da sua doença. Esse é o grande dilema. O alimento ele é capaz de prevenir e curar muitas doenças. Só que às vezes a gente acha que só a indústria farmacêutica que faz esse milagre. Mas não. O alimento faz esse milagre. Sim. E assim, tem industrializados em conta. Mas se a gente. E as carnes, hoje em dia, eu acho que na maior parte do Brasil, as carnes estão com custos mais elevados. Mas ovos também não têm custos elevados. Tem os queijos mais elaborados que têm custos elevados, mas tem os queijos também que não têm. A parte do supermercado, que é a parte de hortifruti, também não estão. Se você desejar a verdura que não é da época, a fruta que não é da época, esse a gente vai pagar mais caro.
Mas se você não tem essa restrição, também não vai sair mais caro você se alimentar da oferta do período, da oferta da época. Então, pensando diretamente em custo, também não custa mais caro ser saudável, não custa mais caro para emagrecer, para se sentir bem. Então, tem isso. Exatamente. Tem a medicação que você vai evitar, tem custo que se você comprar, fazer a compra do período da época, você não vai pagar mais caro. E além de tudo, você vai comer menos. Olha que maravilha! E você acredita que se você comer bem, mais saudável e comer menos, o seu desejado emagrecimento vai chegar? Vai chegar. E vai chegar de uma maneira consistente, de uma maneira definitiva. Então, acreditem, se vocês começarem a mudar os hábitos hoje, para vocês reterem o resultado amanhã, vocês vão ver a mudança acontecer no corpo. É necessário, plantem hoje, então plantem um novo hábito de escolher novos, melhores alimentos, para vocês escolherem lá na frente o resultado que vocês desejam. Porque o que vocês fizeram até hoje te trouxeram o resultado que vocês têm hoje. Vocês precisam mudar a ação que vocês tomam hoje para ter um melhor resultado lá na frente. O tempo vai passar de qualquer jeito. Resta saber qual é a mudança que você vai fazer hoje para ter um resultado diferente lá na frente. Isso. Como você estará daqui uma semana, o que você pretende, como você pretende estar daqui 15 dias, daqui um mês. Se você começar ou não a mudar agora, essa uma semana, esses 15 dias, esse um mês, chegará de qualquer jeito. E no emagrecimento, na saúde, a gente sempre comenta, é preciso estar saudável para emagrecer. E não emagrecer para ser saudável. Então, aproveita já essas dicas que nós demos hoje e começa a mudar a sua rotina alimentar. A rotina que você prioriza alimentos naturais. Alimentos, a gente brinca, né? Que nasce embaixo, em cima da terra, não é? Que são de origem natural. Nem terminei, Mona, parei por aí. Eu já tô assim, tipo, não continuei minha frase. A gente vai contar na semana do emagrecimento super. Se você não tá sabendo dessa semana, daqui 2 semanas, dia 30 de junho, a gente vai estar lançando a semana do emagrecimento super. Então, se você quer emagrecer e quer melhorar os hábitos, com a nossa ajuda, participe da nossa semana do emagrecimento super, é gratuita. Tem o link lá na bio, faça a sua inscrição e vem junto com a gente para a semana do emagrecimento super. A gente vai ajudar você a transformar o seu corpo sem deixar de comer o que você gosta. Terá um bate-papo direto com a gente, muitas dicas de saúde e de emagrecimento. Alguém fez alguma pergunta aí? Mais alguma observação? Alguém deseja perguntar? Aproveitar esse momento de bate-papo aqui com a gente? Lembrando que esse bate-papo, às 13h30, toda terça-feira e quinta-feira. Às 13h30 aqui no Instagram, Nutris Dando Dica. E live também. Quiser ter mais dicas conosco, com as Super Nutris, as 2 idealizadoras do método Super de emagrecimento, às segundas e quartas-feiras, às 20h01, tem live com a gente, cada vez um tema. Aliás, se você desejar um tema em especial, conta aqui pra gente, ou deixa lá no direct, a gente sempre coloca uma caixinha de pergunta, entra lá e responde pra gente e dá sua dica, sua opinião pro próximo, um tema pro próximo bate-papo. Participe, porque a gente tá de ouvidos e coração aberto para ajudar você com a sua dúvida, tá bom? Até segunda, né? Agora. Hoje é quinta já? Nosso bate-papo. Nossa live na segunda-feira, nosso bate-papo na próxima terça-feira. Ok? Então, fiquem com a gente. Que as dicas continuam aqui, continuam no nosso history, no nosso feed. E respondam as nossas enquetes. Para nós podermos ajudar vocês, precisamos conhecer vocês. E para conhecer vocês, é através das enquetes, das perguntas. Vai lá, responde, participa, porque só assim a gente vai poder ser a nutricionista que você deseja para, enfim, dar adeus
aos quilinhos indesejados. Exatamente. Até mais. Beijos a todos. Beijo!